A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 9 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é o paralelo entre o sábio e o pecador. Em um primeiro instante, eu quero humildemente discordar do tema na questão do paralelo, dessa palavra paralelo, porque se nós estamos trabalhando a questão do pecador e do sábio e o pecador, nós estamos falando de uma dualidade, de uma diferença de pensamento. Então, ao meu ver, humildemente, eu creio que a palavra correta para este tema seria o paradoxo entre o sábio e o pecador. Por que isso? A palavra paralelo, ela tem uma ideia de igual, ou de semelhante, ou de análogo, aquilo que está concorrendo junto. Só que paradoxo não, paradoxo já se trata de uma dualidade, uma opinião contrária, algo que é diferente, que destoa do outro. E aí, essa palavra ela cabe muito bem com o versículo do dia, que é: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não o serve. Malaquias 3,18. Então eu creio que a palavra que caberia melhor aqui seria paradoxo, ao invés de paralelo. Amém? Mas isso fica a critério dos irmãos, tá? Seguindo adiante, eu quero começar com o tópico 1, a vida do sábio. O comentarista ele coloca uma questão desta ética ou da moral que envolve a vida cristã. Mas o que seria a ética? A ética é um campo de estudo da filosofia que envolve um modo de vida a qual uma sociedade vive, a qual os homens vivem, o certo, o errado, o bom, o mal. E aí eu trouxe este conceito bem resumidamente, que significa ética é o pensamento de uma sociedade em relação com o bom ou o mal, o certo ou o errado. Ou seja, é aquilo que uma sociedade converge dentro de um entendimento sobre como que essa sociedade vai andar, vai se pautar, vai se estabelecer. E o que seria moral? Ela significa hábitos e costumes de uma sociedade que pauta o seu convívio em um código de ética. Basicamente, seria o seguinte: a ética seria a forma de pensamento de uma sociedade. Essa forma de pensamento estaria estabelecida em um código de ética. E a moral seria o costume, o hábito, ou seja, como que este cidadão ou esse membro desta sociedade ele deveria se portar. Nós, os cristãos, nós não cremos que a nossa cidadania se dá apenas aquela qual nós temos aqui no plano físico, ou seja, somos brasileiros, mas nós cremos em uma nacionalidade superior a esta. E aí 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos uma nação, e essa nação ela é santa. Essa nação ela tem um código de ética, que é o quê? A palavra de Deus. É por ela que nós, os cidadãos deste reino, desta nação, se pauta para andar. E enquanto estivermos dentro deste mundo vil, nós precisamos ter o nosso código de ética para que nós possamos nortear a nossa vida. É isso que nós compreendemos sobre a nossa ética, a ética cristã, que está estabelecida em um código de ética, que é a Bíblia Sagrada, que determina, orienta um viver, uma forma de se portar diante deste mundo. E essa forma de se portar é a forma a qual foi estabelecida pelo dono deste reino, que é o nosso Deus, o Senhor soberano de tudo e de todos. Amém? O tópico 1.1 vai dizer o seguinte: é como a luz da aurora. Ou seja, é como a luz da alvorada, aquele momento que o sol está nascendo. E aí, Provérbios 4,18 diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que
A vida cristã ou a vida do sábio, ela é pautada por uma progressão, assim como vai saindo a noite, começa aquela penumbra e agora começa o sol nascer e logo mais é um dia perfeito, um dia lindo. Assim é a vida do cristão, ela começa progredindo, vai saindo as velhas coisas, vai vindo nova forma de pensar, nova forma de agir e há uma progressão, há um desenvolvimento na vida do homem, até que chegue à perfeição. E essa forma de viver, ela requer uma responsabilidade. De que forma? De uma forma sinérgica, que o homem tem a palavra de Deus, a qual nosso Deus deu, para que o homem se oriente. Mas esse homem ele tem que ser responsável e se esforçar para cumprir os mandamentos, os estatutos a qual o Senhor ele determina em sua palavra. E a palavra que o apóstolo Paulo fala à igreja em Filipenses 2:12, ela coloca isso muito bem organizado e claro. De que forma? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2:12. Ou seja, esse homem ele possui uma responsabilidade de quê? De operar essa grande salvação, tão grande salvação, que vem da onde? Vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pautou isso para que o homem se oriente onde? Na santa palavra de Deus. Ou seja, esse homem ele deve operar, ele deve desenvolver a sua vida cristã cada vez mais naquilo a qual o Senhor determinou, em seus estatutos, na sua forma de conduzir a humanidade para uma vida feliz, uma vida contente. Amém? O tópico 1.2 tem por título Buscando sempre a sabedoria. Bom, se o homem sábio ele busca sabedoria, é porque ele não tem. Ou seja, o homem por si só é um tolo. E por que ele é um tolo? Porque esse homem ele tem a sua natureza caída. Esse homem ele está fadado, ele é tendencioso ao pecado. O sábio deseja sabedoria desde cedo. O apóstolo Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Assim, o sábio, ele sempre deseja Deus. E ele sabe onde está a fonte da sabedoria, que está no nosso Deus. E se está no nosso Deus, como que eu vou conhecer? Mediante a sua palavra. O sábio possui humildade. O sábio é aquele que ele reconhece que não sabe tudo, mas que ele necessita buscar em alguém superior a ele. Um tolo, ele não tem humildade, ele acha que os seus caminhos são perfeitos e que não há ninguém que possa interferir em sua vida, inclusive Deus. O sábio conhece a fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o código de ética do sábio, ou seja, por onde que o sábio vai se orientar? Mediante a palavra de Deus. Só que nós vivemos em uma época de procrastinar. E o que significa procrastinar? Significa transferir para outro dia, ou deixar para depois, ou adiar, delongar, postergar. Ou seja, ele sempre coloca para depois. E aí nós estamos falando para jovens, e muitos jovens estão falando assim, não, esse não é o momento ainda para que eu possa levar uma vida cristã mais séria, uma vida cristã pautada naquilo que a palavra de Deus diz. Eu ainda tenho muito a viver. E ele vai procrastinando, ele vai deixando para lá, porque na cabeça dele ele vai falar assim, não, quando eu for mais velho, eu vou buscar isso. E aí procrastina uma vida correta, santa, procrastina ministérios, procrastina tudo. De forma que quando chegar um tempo oportuno, que era para ele desenvolver, para ele estar fazendo discípulo, estar diante da obra, mediante o exemplo, mediante o que ele absorveu da sua vida cristã, ele não tem mais capacidade, ele não tem essa capacidade porque passou o tempo.
Ou seja, é necessário colocar para os jovens que o sábio ele busca desde cedo, ele não vai colocar isso para depois, ele tem que buscar na santa palavra de Deus o conhecimento para a sua vida cristã. E esse procrastinar vai muito além disso, ele vai na vida cristã, ele vai na vida pessoal, perdem tempo nas redes sociais, perdem tempo com as futilidades da vida, perdem tempo com as séries, perdem tempo com os filmes, perdem tempo com o entretenimento. Não estou dizendo que o jovem não deva fazer isso, eu estou dizendo que quando ele coloca isso acima da vida cristã, aí é problema, porque esse homem será conduzido pela sua carne e não pelo Espírito. E aí o comentarista coloca que nós devemos remir nosso tempo. E a palavra de Deus diz também que nós devemos remir nosso tempo. E o que seria remir? Remir o tempo é ter poder sobre nosso tempo. Resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. E o homem, ele tem que ter uma visão de futuro. Ele deve saber que tudo que ele fizer há uma consequência tanto positiva como negativa. E muitos jovens estão aí deixando-se levar e a conta vai chegar. E essa conta, muitas das vezes, ela cobra até mesmo a vida. E é necessário colocarmos para os jovens que não é para amanhã, é para hoje. Busque ao Senhor hoje, porque amanhã nós não sabemos como será. O tópico 2 vai dizer o seguinte: o pecador e a vida de perdição. Uma sociedade regida pelo pecado possui resultados calamitosos de miséria e tristeza. Olha o mundo. O mundo tem cada dia mais buscado se afastar de Deus, se afasta Deus das escolas, afasta Deus das instituições, afasta Deus da sociedade. É uma sociedade totalmente voltada a uma fobia quanto às coisas de Deus. E eles dizem que é o melhor, porque a religião, ela degrada, a religião, ela cega, a religião, ela deixa a sociedade em uma situação de inércia. Só que o que nós temos visto é totalmente o contrário. Uma sociedade que abandona a Deus é uma sociedade violenta, depravada, pobre, miserável, triste, depressiva, uma sociedade sem esperança. É isso que nós temos visto. E aí nós colocamos, olha, a sociedade ela é melhor agora. Olha como a sociedade é melhor. Melhor em quê? Se está cada dia pior. Ah, mas a educação agora, ela deve ser laica, ela deve distanciar das questões religiosas. E olha como estão as escolas. Não estou dizendo que nós devemos ter uma escola totalmente voltada a um extremismo religioso. Eu estou dizendo que quando a escola, quando a sociedade tem uma fobia de Deus, e não dá certo, entende? Não dá certo. Então é isso que nós temos que colocar para os jovens, que uma sociedade que se afasta de Deus é miserável, é triste, e nós basta olharmos o mundo atual. Observe as sociedades, observe o noticiário, está cada dia pior. Mas para eles tá legal, entende? E eles vêm com aquela ideia da Idade Média, sabe? Da Igreja Católica Romana, com aquela coisa louca que eles fizeram, com aquele extremismo das Inquisições. Nada a ver, sabe? O mundo é isso, ele pega e coloca um extremo para julgar toda uma causa, porque ele não quer Deus. Satanás domina eles. É a sua forma de querer implantar no homem cada vez mais o ceticismo, a incredulidade. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é poder de Deus na terra. Amém? O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: uma vida sem paz. Ora, a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz externa. A paz do mundo é uma ausência de canhões. A paz do mundo é a ausência de fuzil. A paz do mundo é a ausência de conflito. Essa é a paz do mundo, algo que é visível, externo. Só que a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, ela é totalmente aversa a essa paz do mundo. Porque a paz a qual nosso Deus, ele
deixou para o seu povo é uma paz interior. Quer ver isso? Olhe, observe João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a minha paz, a paz de Deus. Vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Opa, então tem uma diferença. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Ou seja, é uma paz no interior, diante dos conflitos externos. Esse servo do Deus Altíssimo, ele tem uma paz. E essa é a paz interior que o mundo busca, mas ele não conhece essa paz. Para ele é a ausência de guerra, é a ausência dos exércitos em campo de batalha, é a ausência de violência. Não. A paz a qual o Senhor colocou para a igreja é essa, é uma paz interior. Observe a história da igreja, observe a igreja primitiva. Uma igreja que, se nós olharmos para a sua história, para os mártires, é aqueles que estão diante de situações violentas, mas estão com seu coração em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. O mundo não consegue compreender essa paz. Eles ficam confundidos. Então, a paz que o mundo tem é uma paz externa. Porém, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz, é uma paz interior. Diante dos conflitos, o servo sábio terá paz. Amém? Olha a diferença. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte: uma eternidade sem Deus. O amanhã eterno. O homem, ele não pensa no amanhã. Muitas das vezes, quando ele busca o amanhã, ele está buscando pelas questões humanas, materiais, humanísticas. Só que o amanhã, ele é eterno. Ele é eterno. E esse amanhã, não estou dizendo que é na virada do dia. Nós estamos tratando deste amanhã em relação à vida. Quando essa vida encerrar? O que teremos na outra vida? O amanhã é eterno e ele requer uma responsabilidade. Limitação temporal do pecador. O pecador, ele age pelos seus próprios impulsos. Ele não pensa no amanhã de uma forma responsável. Ele não pensa que há um Deus que está sobre ele, que ele deve temer e respeitar e amar. Ele não pensa que ele tem uma alma e essa alma há de prestar conta. Ele não pensa que o amanhã pode ser de sofrimento eterno. E isso é sério. Uma vida sem Deus no físico pode levar o homem a uma vida sem Deus na eternidade, que é triste tanto nessa como na outra. Enquanto nessa há esperança, mas na outra não. O homem já determinou o seu caminho. Por quê? Porque entrou em conflito com o código de ética qual o Senhor colocou, que é uma vida santa. A esperança do sábio rompe a barreira temporal. O sábio, ele tem uma visão ampliada, não somente física, mas o que é patente aqui é a visão do sábio, ela vai muito além daquilo que se pode ver, daquilo que se pode prever nessa vida. Mas ele vai além do espaço-tempo. Ele vai para a eternidade. O sábio, ele olha, observa a eternidade. Lucas 16, 19 diz o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. A sua vida era muito regalada, a sua vida era esplêndida, mas era uma vida que não estava focada no eterno. Era uma vida totalmente voltada à materialidade. Estabeleceu suas raízes aqui. Mas o cristão, ele não estabelece raízes aqui. Ele é como uma árvore frondosa que, ao invés de raízes, ele sobe. Ele tem uma copa voltada para onde? Para o alto. Esta é a nossa visão. Uma visão que rompe a questão física, temporal e vai para a eternidade. Vida sem Deus nesta é triste. Vida sem Deus na outra, muito mais, sem esperança. O tópico 3 vai dizer o seguinte: justo versus ímpios. Lembra do que nós falamos lá sobre o nosso tema do paradoxo paralelo?
Justo versus ímpio, há uma dualidade. Qual é a sua escolha? É uma indagação para os nossos jovens, é uma indagação para nós. A vida disponibiliza oportunidades e exige responsabilidades, tanto para ímpios como para justos. Ora, se nós olharmos a vida de hoje, nós observamos que há muito mais oportunidades. E um dia na escola bíblica eu falei para os jovens, a vida de vocês é muito melhor do que a vida dos vossos pais, é muito melhor do que a vida que eu tive. Por quê? Esta é uma vida com mais oportunidades. Estamos vivendo um tempo de oportunidades. E eu falei para eles, o que você quiser ser, você pode ser. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um grande empresário, você pode ser qualquer, ou adquirir qualquer profissão de status nessa vida. Mas também você pode buscar e adquirir, porque nós vivemos uma era de um conhecimento, sabe, tão grande em relação a Deus, que o homem ele pode sim buscar a querer ser algo no reino, alguém no reino. E esse alguém no reino é buscar o episcopado, buscar ser um obreiro, uma obreira do Senhor Jesus. Ser alguém no reino, não apenas se pautar pelas questões terrenas. Portanto, há oportunidades, inúmeras oportunidades para essa geração. E eu encerrei com eles dizendo o seguinte, se você for pobre nesta vida, e eu estou falando, não estou falando de ser rico, de querer buscar grandes riquezas, eu estou falando de, sabe, ser miserável, de viver uma vida, sabe, de grandes problemas. Se você for, é porque você é muito incompetente, irresponsável com a vida que o Senhor te deu. É isso que eu coloquei. Parece ser muito forte? Sim, porque essa geração pode ter as melhores coisas dessa vida e da outra também, basta querer. É uma época de oportunidades, de grandes conhecimentos. Só que essa geração é preocupante porque muitos estão muito focados no entretenimento. Eles não se preocupam com amanhã. E quando eu falo se preocupar com amanhã, não estou falando de ansiedade. O que eu estou falando é, eu tenho que caminhar pela vereda certa. Eu tenho que procurar as melhores oportunidades. E elas estão aí, a palavra de Deus coloca, ela direciona, a igreja coloca. Basta obedecer, o sábio escuta, o tolo não. É isso que nós temos que colocar para os jovens. Nós temos uma vida boa atualmente, uma vida repleta de oportunidades, mas requer responsabilidade. O 3.1 diz o seguinte, o homem é cheio de maldades. E por que o homem é cheio de maldades? É porque ele tem uma natureza caída. A depravação total do homem, que ocorreu quando? No Éden. Esse homem ele é depravado. Quando Adão e Eva pecam, há uma decadência moral deste homem. E nós herdamos um pecado. E que pecado? O pecado congênito, ou seja, uma natureza voltada ao pecado. Essa natureza voltada ao pecado é o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 5,12, que diz o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado, ele definhou, ele limitou a vida da humanidade. Isso é muito sério. A natureza adâmica danificada. Não é que esse homem perdeu a sua natureza, não. Ele possui uma natureza ainda, porém uma natureza danificada. Observe o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou seja, foi regenerado. Aqueles que estão em Cristo tiveram sua vida regenerada, sua natureza regenerada. Agora esse homem anda por um viver espiritual, por um viver correto, um viver santo. Ele foi regenerado, sua natureza foi restaurada. Amém? A regeneração na natureza humana em Cristo.
É em Cristo essa regeneração. E observe Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por um ato de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, mas por um ato da cruz, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a salvação. Agora, esse homem, ele tem a oportunidade de não ser mais dominado pela maldade, de não ser mais dominado pela natureza caída. Mas agora, em Cristo Jesus, esse homem, ele passa a ter novidade de vida. E isso é glorioso. Isso é motivo de alegria. Romanos 5,12, 2 Coríntios 5,17, Romanos 5,18. Riquezas para nós. Amém? 3,2 diz o seguinte: existe desvarios no coração do homem. O que seria essa palavra desvario? Insanidade mental, demência, loucura, falta de acerto, delírio, escravo do coração, escravos de sua vontade. É muito sério. Isso é muito sério. Um homem com seu coração cheio de desvarios, ele não vai ascender uma vida maravilhosa de paz, uma vida de vitórias. Mas esse homem, ele passará a viver uma vida de declínio. E qual é a lógica do evangelho? A lógica do evangelho é perder para ganhar. Parece ser insano, é por isso que o mundo não compreende. É por isso que o evangelho é loucura para os que perecem. Mas, para nós, é alegria, é força no Espírito Santo. Observe Mateus 16, verso 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada. Isso é maravilhoso. É a lógica do evangelho. Perder para ganhar. Ora, eu tenho que buscar o Senhor, mas eu não quero perder meu momento ali com meus amigos, eu não quero perder meu momento no shopping, eu não quero perder meu momento na série, eu não quero perder meu momento nas redes sociais, no TikTok. Entende? Isso é uma vida dissoluta. É uma vida de tolo. Mas quem quiser ganhar, rejeite essas coisas, não seja dominado por essas coisas, mas busque no Senhor a verdadeira vida, que é uma vida de santidade, que é uma vida de gozo. Porque o mundo chora? Porque o mundo é pecador. Esta é a causa. Por que que os jovens choram? Porque estão em pecado. É isso. Parece ser muito extremo, mas é a verdade. Observe as causas de sofrimento no mundo. Faça o caminho inverso. Observe. Por que há violência? Porque há ganância. Porque há inveja. Porque há ciúmes. Porque há uma aversão ao amor. Porque há traições. Porque o homem se deixou levar pelo seu olho carnal, pelos seus desejos, conduzido pelos seus maus desejos. Consequentemente, haverá o quê? Tristeza, separação. Há uma série de problemáticas em volta. Observe pessoas que estão em estado terminal por questões de uma vida dissoluta. AIDS, câncer, várias outras doenças. Não estou dizendo que quem tem essas doenças, por exemplo, câncer, é porque levou uma vida dissoluta. Não estou afirmando isso, ok? Há casos que envolvem toda uma genética, mas observe a má conduta de alguns. Observe porque muitos perderam seus rins, seu fígado, droga, bebida, vida dissoluta. Se nós pararmos para observar, grande parte, eu não estou generalizando, grande parte
das pessoas que estão sofrendo doenças seríssimas é porque levaram uma vida dissoluta. Grande parte das pessoas viveram uma vida irresponsável diante daquilo que era para cuidar do quê? Do templo, que é o quê? Morada do Espírito Santo. Observe pessoas que estão com suas famílias dilaceradas. Por quê? Porque resolveram se pautar pelo prazer, adultério, traição. Por que que o mundo é tão violento? Porque o homem é ganancioso, assaltos, perdeu-se o amor pela vida, pelo próximo, loucuras. Então, o resultado do pecado é a morte, assim diz a palavra de Deus. Que possamos trazer para os nossos jovens que a palavra de Deus, ela vai nos levar por um caminho maravilhoso, um caminho de paz. E é isso que é importante colocar para os nossos jovens de uma forma muito bem tranquila, sabe? Para que eles possam refletir e que não venham a sofrer os malefícios que este mundo está sofrendo. E até mesmo no nosso meio. Pessoas que dizem professar nossa fé, que não têm uma vida pautada no código de ética que é a palavra de Deus, levando uma vida irresponsável no matrimônio, levando uma vida irresponsável no seu dia a dia. Agora nós temos até pessoas que se dizem cristãos com lojas que vendem maconha. Nos Estados Unidos está tendo isso agora, no Canadá. Artistas que vêm para o nosso meio, não querem perder o status e querem trazer a sua forma. E a igreja recebe. Cantores gospels, que levam uma vida louca, matrimônios de 2 meses, loucura total, insanidade, mas não se arrependem, se mantêm numa posição de líder espiritual. E os jovens não têm discernimento, olha para isso. Por quê? Porque são conduzidos pelo talento. Talento não significa espiritualidade. Talento é talento, o mundo tem talento. A penitenciária tem pessoas talentosas, habilidosos na arte. Isso não significa uma vida sábia, santa, pura. Devemos ter discernimento que talento não significa Deus com aquela pessoa. Esse é o ponto que nós devemos trazer para os jovens. Eles estão, sabe, no engodo. Muitos deles estão fitados em talento. Porque é uma bênção. É uma bênção fulana. É uma bênção fulano. Pregadores. Porque há uma arte na homilética, a arte de falar, uma oratória perfeita, contagiante. E aí, é uma bênção. Mas tem uma vida pautada. Pessoas que se divorciam aí, sabe? E continuam cantando. Pastores, sabe? Uma loucura, uma insanidade que nós estamos vivendo. Um mundo louco. E a igreja, ela deve ser enfática em repudiar isso. Não aceitar certas coisas. Insanidade, batismo, batizando qualquer um. Isso não é batismo, isso é banhar pecador. É só um banho de um pecador. Desce um pecador enxuto, sobe um pecador molhado. Insanidade. E a igreja tem que se alertar para isso. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo de Deus, ele está gritando para que a igreja acorde. Amém? Alianças contrárias àquilo a qual é uma aliança verdadeira. Nós não devemos ser pautados nisso, meus irmãos. Sabe? Pode ser quem for. Alianças com pessoas que conduzem os homens ao pecado, à idolatria. Nós não temos esse tipo de aliança. Somos a igreja que confronta o mundo. Esta é a nossa lida, nossa missão, confrontar o mundo e o seu pecado. E, principalmente, colocar a verdade para que eles se arrependam. Não é fazer aliança. Não ao ecumenismo. Não ao ecumenismo. Nós não aceitamos isso. É porque você não aceita? Não. A palavra de Deus não aceita. O Espírito Santo de Deus não aceita. Ou somos sábios,
ou somos pecadores. Não há meio termo. Eu sou meio sábio. Não. Ou é tolo ou é sábio. Não tem meio termo nessa questão. Não tem mornidão. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que a sua aula possa ser uma tocha, sabe? Que acenda, aqueça os corações mediante o Santo Espírito. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e isso possa ser algo a contribuir para com os irmãos, para com a igreja. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.